Eu não sei se você já olhou para sua vida e pensou assim: eu leio a palavra, eu medito, mas às vezes eu não vejo a palavra tendo efeito na minha vida. Às vezes eu vejo aquela pessoa dando testemunho, às vezes eu vejo aquela pessoa falando da fé com tanta firmeza, eu vejo ela algo diferente nela, mas por quê? Talvez isso possa estar acontecendo com você, ou talvez não, ou você conheça alguém. Mas por que que às vezes quando a gente fala de uma palavra, a gente usa a palavra, está escrito aqui na Bíblia, mas a gente fala aquela palavra, mas aquela palavra não vem com vida. Pelo contrário, aquela palavra ela traz confusão, aquela palavra traga de uma forma para manipular a pessoa ou para entristecer a pessoa. E é isso que eu quero hoje falar. Por que que isso acontece? Isso aconteceu com Jesus. E hoje eu peço que vocês abram aí em Lucas capítulo 4, começando do versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando, eles finalmente teve fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. A gente vê aqui que o diabo, ele está usando a palavra de Deus para na identidade de Jesus e na necessidade, porque Jesus teve fome. E ele quis, que Jesus tivesse dúvida na identidade dele, que se ele realmente era filho de Deus. E aí Jesus responde, e disse-lhe Jesus: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você vê que Jesus aqui, ele rebate o que o diabo falou, falando que, tipo assim, a nossa fé não depende só do que a gente come, do que a gente se alimenta, mas é da palavra de Deus, o que sai da boca de Deus. A gente tem que ter uma dependência em Deus, na palavra que Deus já nos deixou através da Bíblia, da palavra dele. Aí o diabo continua. Levantando alto monte, mostrou-lhe um monte de tempos dos reinos do mundo e disse o diabo: dar-te-ei a ti todo o poder, todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-te a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Você vê que aqui o diabo, ele queria reconhecimento, ele queria que Deus, ele queria tentar Jesus através do quê? Do poder, da adoração. Ele queria que Jesus, ele queria mostrar a Jesus todo o poder, assim, e no ego de Jesus, tipo assim, olha, se você me adorar, se você fizer isso, eu te dou aquilo. Então ele foi tentar no ego. Quantas de nós ou quantas pessoas já quer conquistar tantas coisas? E o diabo deu assim de mão beijadas para Jesus. Só que Jesus respondeu: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E aqui você vê que Jesus rebate a palavra, reafirmando que a gente só deve adorar a Deus. Aqui ele está glorificando a Deus. Ele está chamando a atenção, levando a palavra para glorificar a Deus. E o diabo não desiste, mais uma vez ele vai. Se tu és filho de Deus, lança-se daqui para baixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem. Aqui você vê que o diabo, ele usa o Salmo 91 distorcido, porque isso realmente está na palavra. Só que ele está usando a palavra distorcida para que Jesus, ele se jogue, que ele, como se ele quisesse assim provocar, tentar Deus que mande os anjos para segurar ele quando ele estiver caindo. E aí Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus, ele está dizendo aqui que a gente deve ter uma fé
sem desobedecer a Deus, sem tentar Deus. Porque aqui ele está tentando Deus. E agora, gente, algo que eu quero que você preste atenção, que foi o que o Espírito Santo me falou comigo, é muito forte. Se a gente prestar atenção, aqui o diabo, ele está usando a palavra o quê? Para manipular Jesus. Ele está usando a palavra para tentar Jesus. Ele está usando a palavra para se glorificar. Só que quando Jesus ele rebate a palavra, ele sempre está o quê? Usando a palavra para permanecer no foco, para glorificar a Deus, para obedecer a Deus. E a gente tem que prestar atenção, porque nos dias de hoje o diabo ainda usa essa estratégia. Para quê? Para manipular as pessoas, para tentar as pessoas, para tentar Deus, para provocar Deus. Só que até aí tá tudo bem. Mas como é que a gente tem usado a palavra de Deus? Como você tem usado a palavra de Deus? Será que você já usou a palavra de Deus para manipular as pessoas? Será que você já usou a palavra de Deus para se beneficiar? Será que você já usou a palavra de Deus para provocar alguém nas redes sociais? Dar uma indireta? Para se usar a palavra de Deus para se engrandecer, mostrar que você é melhor que as pessoas, que você é o filho de Deus. Onde está a intenção que você está tendo ao usar a palavra de Deus? Eu já usei a palavra de Deus para manipular, mas não manipular no sentido, eu vou manipular aquela pessoa, mas eu já usei a palavra para tentar querer alguma coisa do meu esposo, porque eu falando aquela palavra e aquela palavra entrando nele, eu vou conseguir muitas coisas. Por exemplo, tem uma palavra que fala que se o marido ele não honra a esposa, as orações dele não serão atendidas. Quantas vezes eu já falei para Mateus, se você fazer isso, ou se você falar aquilo, ou se você falar desse jeito comigo, eu não acho legal. A palavra fala, honra a tua esposa, senão suas orações não vão ser atendidas. E isso não se fala. Porque tudo é a forma como eu falo. Eu posso, de alguma forma, chegar para ele e falar, olha, amor, às vezes você tem que ter cuidado da forma que você fala comigo, ou seja o que for, porque as orações, na palavra está escrito que se você não me honra ou faz alguma coisa e não está me honrando, as suas orações não vão ser ouvidas. Pronto. Mas aí ali eu deixo que o Espírito Santo venha convencer ele dessa palavra. Mas não eu ficar todo tempo, se ele fizer alguma coisa que eu não gosto, se falar comigo de alguma forma que eu não gosto, eu ficar jogando essa palavra na cara dele, querendo arrancar dele uma coisa que eu quero. Então ali eu não estou usando a palavra de uma forma sábia, eu não estou usando a palavra de uma forma realmente para edificar ele. E eu estou usando a palavra para provocar ele, porque isso vai deixar ele com mais raiva, porque eu estou tentando arrancar dele algo para me beneficiar. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente tem usado a palavra. Quantas vezes eu usei a palavra para colocar medo na Yane? Se você fazer isso, isso não é de Deus. Né? É sempre a forma como eu falo. A gente tem que falar de uma forma exaltando a pessoa, sim, trazendo um alerta para ela, sim, mas como? Qual a intenção que eu tenho para usar aquela palavra? Eu já sei que eu já fiz, eu não sei, quem não fez que atira a primeira pedra. Eu já coloquei versículos soltos na internet para chamar atenção, para dar indireta, já fiz. Mas quando eu entendi que, Deus me mostrou dessa palavra, já há muito tempo eu não faço mais isso, mas quando eu estava meditando esse mês nessa palavra, isso veio muito forte. Meu Deus, eu já fiz isso. Senhor, então agora o que? O meu temor dobrou. O meu temor dobrou de eu não ter cuidado se eu vou usar essa palavra para atingir alguém, para machucar alguém, porque a gente já aprendeu, não sei se eu já falei aqui, mas eu creio que sim, que a palavra, a letra, ela mata.
mas o Espírito ele vivifica. Então, se eu uso a palavra de Deus na carne, com ego, com orgulho, com intenções erradas, aquilo vai acabar de uma forma matando aquela pessoa espiritualmente, ou provocando, ou eu vou colher o fruto daquela palavra de uma forma errada, porque a intenção do meu coração não está sendo certo. Eu não estou realmente querendo edificar aquela pessoa. Eu estou querendo me aproveitar em cima da palavra de Deus. Agora, quando eu falo no Espírito, como o Espírito é o que vivifica a palavra, então quando eu falo com a intenção certa de realmente ajudar aquela pessoa, de realmente trazer algo de bom para aquela pessoa, então aquela palavra ela vai com vida. Você vê que tem uma parte que fala na Bíblia que Jesus ele falava com autoridade. Muitas pessoas podem falar da palavra, muitas pessoas podem pregar o evangelho, mas a gente só realmente vai falar com autoridade quando a gente fala no Espírito, quando a gente fala com a intenção certa de realmente ajudar aquela pessoa. Então Deus ele vê a nossa intenção. Por que eu estou falando aqui? Por que eu estou falando isso? Então eu agora sempre estou me examinando, porque a palavra ela pode ser poderosa, mas se eu uso ela sem o Espírito Santo me dirigindo, me orientando, aquilo pode ser um instrumento, essa palavra pode ser um instrumento de destruição. Mas se eu uso a palavra no Espírito, o Espírito Santo me orientando, me ajudando, aquela palavra ela vai edificar, aquela palavra ela vai curar, aquela palavra ela vai ajudar as pessoas. Então hoje nós temos que parar e observar como eu tenho usado a palavra de Deus. Eu tenho usado para matar, para manipular, para me afastar, para afastar as pessoas de Deus, para afastar as pessoas de mim, para aumentar meu ego, para mim vai descer? Ou eu estou realmente usando a palavra para ajudar outras pessoas, para edificar outras pessoas, para curar outras pessoas, para amar as pessoas? Como eu tenho usado a palavra de Deus? E isso é no dia a dia. Eu tenho que ter sempre muita atenção no meu dia a dia, como eu falo com meu esposo, como eu falo com minha filha, como eu falo com as pessoas no trabalho, porque é muito sutil. A palavra fala que a gente pode dominar, é mais fácil um homem dominar uma cidade que ele dominar a sua própria língua, porque às vezes você, quando vai ver, já está ali falando que não deve. Então a gente tem que sempre se policiar. A gente tem que sempre estar ali, né? Deus fala que a gente tem que orar sem cessar, vigiar e orar. Então eu sempre tenho que vigiar meus pensamentos, eu sempre tenho que estar vigiando o que eu falo, porque a palavra fala também que a gente vai pagar por tudo aquilo que a gente falou. Tudo que eu falar, eu vou pagar diante de Deus, diante de Jesus, por aquilo que eu falei. Então, eu tenho que parar no meu dia a dia e ver o que tem mais saído da minha boca. Palavras de vida ou palavras de morte? Palavras que edificam ou palavras que destroem? Palavras que ajudam ou palavras que magoam, que entristecem as pessoas? Porque tudo que eu planto, eu vou colher daquilo que sai da minha boca. Não tem como eu plantar o bem, falar coisas boas e colher coisas ruins. A não ser que eu estou usando aquela palavra como o diabo. Pode ser uma palavra boa, mas a minha intenção do meu coração é me beneficiar com aquela palavra. Não é realmente glorificar a Deus. Não é realmente ajudar as pessoas. É me beneficiar. Então a gente tem que dobrar esse cuidado, porque isso aqui é muito forte. E aí, quando a gente termina aqui nesse capítulo, lendo, fala assim: e acabando o diabo toda tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Olha só, ele não se ausentou de Jesus para sempre. Aqui fala por algum tempo. Ou seja, o diabo, ele nunca vai desistir de tentar usar a palavra para tentar a gente, para manipular a gente, para
Porque às vezes a gente tá ali, a gente pode estar sempre cheia do Espírito Santo. A gente tem que todos os dias se encher do Espírito Santo. Mas o diabo, ele vai criar situações para que a gente venha usar a palavra de Deus para matar, para manipular, para destruir. Por isso que a gente tem que sacrificar o nosso eu. Tá acontecendo uma situação, ai, que vontade de falar dessa forma, que vontade de usar a palavra, mas, cala a boca, ora, ou respira fundo, mas eu não posso usar aquela palavra para manipular. Por exemplo, manipular meu esposo. Ele tá fazendo alguma coisa que eu não gosto. Eu não posso chegar agora e de novo falar a mesma coisa. Olha, se você falar assim, ou se você fazer isso, as suas orações não vão ser atendidas. Ele já não sabe? Vai adiantar eu falar 1000 vezes? Não, porque eu posso falar 1000 vezes, gente. Se não for o Espírito Santo que convenceu o meu esposo da forma que ele vai me falar comigo às vezes, da forma que ele já sabe o que me entristece, o que eu não gosto. Se não for o Espírito Santo convencendo, eu posso fazer o que for. Não vai, porque é o Espírito Santo que convence. Às vezes a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, tentar convencer a pessoa, tentar enfiar a Bíblia goela abaixo, tentar falar, desenhar, mas é o Espírito Santo que convence. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Muitas vezes o silêncio, a forma de você tratar, a forma de você falar, sem às vezes até falar uma palavra, mas é o teu comportamento, a tua forma de agir, a tua forma de responder. A pessoa responde meia grosseira, você já responde mais mansa, mais tranquila. Aquilo ali fala muito mais do que você chegar e jogar um versículo bíblico tentando atingir a pessoa. Não, isso vai mais provocar. Mas quando você fala manso, humilde, pede perdão, realmente eu errei, desculpa. Isso vai falar muito, vai mais muito atingir o coração da pessoa do que eu jogar um versículo bíblico. Não, você falou assim comigo, você não vai, suas orações não vai ser ouvido, viu? Deus não tá ouvindo, não. Não adianta, gente, é o Espírito Santo que vai convencer. Então, vamos ter cuidado na forma como a gente tem falado, como a gente tem usado. A gente tem que parar hoje, sair dessa reunião aqui, desse nosso encontro, pensando: eu tenho agido tenho usado as mesmas estratégias do diabo, usado a palavra para manipular, para atingir outras pessoas, para me envanecer, para ser melhor que as pessoas, para mostrar que eu sou de Deus. Ou eu tenho usado a palavra como Jesus, para glorificar Deus, para ajudar outras pessoas, para me manter no foco, para não cair em tentação. Como eu tenho usado a palavra de Deus na minha vida? Como? Eu tenho que olhar para mim. A palavra tem que primeiro me atingir. Não adianta eu querer atingir ninguém. Se o evangelho não me atingir primeiro, não mudar a mim primeiro, como que eu vou mudar outras pessoas? Gente, olha só. Quantas vezes eu já tentei mudar um jeito do meu esposo? Quantas vezes eu já tentei ajudar um jeito da minha filha? Tem como? Não é difícil a gente tentar ajudar, mudar a nossos familiares ou uma pessoa que a gente ama? Não é difícil? Não tem como. Agora, quantas vezes o Espírito Santo, Deus, já falou para você mudar uma coisa em você? E você já parou para pensar como é difícil, às vezes, você mudar a si mesma? Mudar um hábito, mudar um jeito de falar, mudar um jeito de pensar. Não é difícil? Mas se eu sei que é difícil eu mudar um comportamento meu, um hábito meu, um jeito de pensar meu, por que eu ainda tento mudar as outras pessoas? Não tem como. Eu tenho que focar em mudar a mim mesma. E é isso que o Espírito Santo tem me ensinado. Não adianta você querer mudar ninguém. É você. O evangelho tem que ser para mim primeiro. Eu tenho que mudar o meu jeito de ser. E o meu jeito de ser vai mudar as pessoas ao meu redor. Porque se eu esperar as pessoas mudar, sem eu mudar, eu vou ficar frustrada. Eu tenho que me mudar primeiro. E eu sei o quanto é difícil eu mudar muitas coisas em mim. Mas eu sei que quando eu me humilho, quando eu confesso para Deus, quando eu falo, Senhor, eu quero realmente mudar. Quantas coisas eu já consegui mudar? Por quê? Porque eu tenho essa sede realmente de querer mudar e ser melhor para Deus. Então é isso que a gente tem que pensar, para hoje pensar, eu não posso mudar o meu familiar, eu posso mudar a mim. E se a mim está sendo difícil,
Então deixa o Espírito Santo, ora por aquela pessoa, e só isso que a gente tem, coisas que a gente só pode realmente orar e pedir a Deus para mudar aquela pessoa, entende? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir aquilo que o Espírito Santo tem me mostrado através da palavra, entende?